Então, pessoal, nós estamos aqui novamente com esse casal maravilhoso e hoje nós vamos falar do quê? Da parte que todo mundo quer saber, né? A parte musical, o dom, né, que o Senhor presenteou esses dois queridos aqui e que eu acredito que tem arrastado multidões para conhecer a palavra de Deus, para a presença do Senhor. Nós estamos aqui hoje, né, como eu já tinha falado no outro vídeo, mas agora eu vou revelar para vocês aonde é esse estúdio. Conhecido como Melo Sound. E agora vocês vão descobrir por que chama Melo Sound. Pastor Eliel, pastora Sandra, bem-vindos novamente. Que Deus abençoe a vida de vocês. Prazer. E agora é festa, porque agora nós vamos começar com música, né? Música é alegria, né? Música começou lá no céu, lá no céu. Verdade. A música nasceu com vocês aprenderam. Onde que entrou a parte musical na vida de vocês como pastores? Bom, no caso dela tem uma raiz aí, mas eu vou falar de mim primeiro e ela fala do dela depois. Então, antes do pastor Eliel falar, eu quero que ele faça uma palhinha, porque aí vocês vão ouvir quem de fato é o pastor Eliel, né? Não é qualquer pessoa não, gente. Olha isso aqui. Esse instrumento que até então para mim é uma nave espacial, eu não consigo nem entender como uma pessoa consegue tocar um negócio desse, mas a parte boa é que ele vai fazer só uma palhinha, só para encher nossos corações aqui da presença de Deus. Vamos lá então. Acho que se vocês conhecem. Vamos ver. Raspadinha aí, mas é Deus e palavra. Uau. Aliás, esse hino é lindo porque eu tive o privilégio de ganhar de aniversário o CD do pastor Eliel. E assim, quando eu ouvi essa música só no instrumento, ela é maravilhosa. Porque parece que você está ouvindo ali, sabe, realmente os anjos ali, né? O louvor, ele te leva, né, para esse lugar, né, pastor? Amém. Então, fala para nós, assim, como começou? Bom, eu sou neto de músico. Então, meu avô, além de pastor, presidente de um trabalho na igreja que nós pertencíamos, ele tocava violão, cantava, compunha. Né? Então eu sempre, desde os meus, que eu me lembro assim, por gente, desde 5, 6 anos de idade, eu ficava ao pé do meu avô, vendo ele tocar violão e cantando ali em casa, né? Sempre tinha esse hábito de em casa estar cantando os louvores e tocando violão. E eu fui observando e pegando esse gosto pela música. E na nossa igreja tinha uma banda de música, não é banda como a gente conhece hoje, que a banda Voz da Verdade, por exemplo, é chamada de banda, mas banda na minha época de jovem era banda tipo fanfarra. Então peraí, gente. Então o pastor Eliel não começou tocando na banda do Voz da Verdade? Não. Como assim, pastor? Eu pertencia à Igreja Apostólica Pentecostal do Brasil, que meu avô era presidente. A gente conhecia o Voz da Verdade a partir porque eles tinham uma comunhão, alguma comunhão, de vez em quando eles iam na nossa igreja, antes de gravar o disco, o primeiro disco do Voz da Verdade. E eu lembro, eu era bem criança, bem jovenzinho, eu lembro deles, bem jovens, indo lá cantar. Aí depois, em 1978, eles gravaram o primeiro LP na época. E eu era fã do Voz da Verdade, antes de ser do Voz da Verdade. Mas a minha história começa aí, na nossa igreja lá, que pertencíamos, tinha uma banda de música, tocava os hinos da harpa, né, geralmente, do cantor cristão, e o meu tio, que veio a ser depois trombonista do Voz da Verdade, ele era o maestro da banda. E eu tinha ali 6, 7 anos, eu comecei a gostar do instrumento de sopro, por causa da banda da igreja. E meu tio, na época, tocava trompete. Ele era militar, chamada Força Pública na época, policial militar, e ele tocava corneta na Polícia Militar. E na igreja ele tocava o trompete, um som muito bonito. E eu admirava ver ele tocando o trompete ali, comecei a pegar gosto pelo instrumento. E com 7 anos de idade eu lembro que ele me deu um trompete sem bocal, assim, só para eu poder fazer de conta que estava tocando. Eu sentava na banda lá, sem bocal, e tentava tirar som, machucava toda a minha boca. Mas enfim, já comecei a pegar o gosto pelo trompete ali. Aí depois, quando eu tinha mais ou menos uns 12 anos de idade, meu avô ele contratou um professor para dar aula
de música na igreja, e eu me interessei em aprender o trombone na época. Comecei com trombone, não foi com trompete. Ah! E aí a banda precisava de trombonista, eu fui aprender trombone, e aí ingressei na banda também. Curiosidade. Esse é o único instrumento que o pastor sabe tocar? Não, de pistos, como a gente chama isso aqui, eu toco trombone, bombardino, o trompete, e aí depois eu aprendi a tocar um pouco de bateria. Gente, ele é na igreja eu era autodidata baterista. da música. É. Violão, eu dou umas minhas arranhadas no violão, na guitarra, no contrabaixo, no teclado, no acordeon. Que bênção, pastora! Eu te dou essas arranhadas aí. E agora eu tô bênção. achando que eu sou cantor, então eu tô começando Nossa, fechamos a banda. Não precisa de a mais cantar ninguém. um pouquinho também. Embora, né, Compositor agora. bem longe do Olha! pastor Carlos, né, por exemplo, mas eu, minhas arranhadas lá. Porque a gente tinha, além da banda, nós chamávamos de conjunto naquela época, né? Tinha a banda de música, que era nesse formato que eu te falei, e depois a gente cantava ali 3 hinos da harpa e partia para o conjunto de jovens. Então a gente chamava de conjunto. E aí ali eu tocava bateria, né? E às vezes o acordeon. Meus primos, família, irmãos da igreja, todos jovens. E ela também. E tinha um grupo de jovens da parte que cantava e ela fazia parte do canto. Então fala, pastora. Então não foi o pastor Léo que te ensinou? Não. É que assim, é muita vivência na igreja. A nossa vida era a igreja, né? Então, domingo praticamente a gente passava o dia na igreja. Ensaiando, escola dominical de manhã, aí à tarde, aí ia almoçar, voltava para os ensaios das jovens, depois ensaio do conjunto. Para poder apresentar no culto à noite. Né? E tinha 13, 14, né? E eu sempre amei, né, essa parte, né, a parte do louvor, né? Tinha o coral também, né? Tinha o coral. Fazia parte do coral. Minha mãe fazia parte do coral, minha mãe e meu pai faziam parte do coral. Aliás, que voz que a sogra tem. Você não tem noção da voz que a mãe dela tem. Então, lírico. Lírico, uma voz assim modulada, uma voz top. Até ver quem puxar. Então, assim, eu sempre amei o louvor. Ainda mais, né? Que a adoração ao Senhor é maravilhoso. E aí, assim, não sou profissional, né? Eu gosto de cantar, né? Eu gosto de cantar, não sou profissional. Mas eu canto com o meu coração mesmo, né? Para Deus, assim, o melhor que eu posso. Porque a gente tem que fazer o melhor. Pastor, e como que foi essa entrada pro ministério? O senhor foi pro Ministério Voz da Verdade primeiro e depois o senhor se consolidou ali um músico? Ou foi um convite? Ou você se autoconvidou? Como que foi essa história com esse casamento com Voz da Verdade, né? Então, nós tínhamos o conjunto lá, como eu falei, a gente cantava os hinos e aí em 1978... Eu casei em 82, né? Então, você faz as contas aí. Em 78, o Voz da Verdade gravou o primeiro LP, que foi o Quem é o Caminho. Né? E era tudo inédito naquela época, né? Gravar discos, essas coisas, era tudo inédito, assim, a gente não tinha muito acesso a isso naquela época. E quando o Voz da Verdade gravou, nossa, a gente cantava os hinos do Voz da Verdade na igreja. Eu falei, nossa, que top, que diferente. Porque era uma sonoridade diferente que o Voz da Verdade fazia na época. E eles foram lá uma vez, né? Também eles foram lá cantar, mas eles foram antes de gravar. De 78, aí eles já começaram a seguir uma carreira, porque já começaram a estar em evidência, enfim. Até porque o pastor Fued, ele tinha um programa de rádio, uma programação na rádio. Então já começou a passar a tocar os discos na rádio, então aí já começou a ter aquela, nossa, que diferente essa sonoridade. Não tinha bateria naquela época, guitarra, só assim, tanta evidência, né? Era mais um teclado nas igrejas. Tal. Embora na igreja que nós pertencíamos tinha essa coisa da banda, assim, nesse formato de percussão, tudo. Mas não era assim, na mídia não era tão assim em evidência. Como Voz da Verdade começou de forma até meio que pioneira a ser como é, né? Como se conhece hoje. E aí nós começamos ali a ouvir, gostar e começar a cantar os hinos na igreja, aí depois veio o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto,
Do quinto para o sexto LP, que foi ali do Encontro Eterno pro Vem Buscar, aí aconteceu umas coisas que não vem ao caso na igreja que nós estávamos. Meu avô já havia partido para a eternidade, eu já havia recolhido ele, e aconteceram algumas coisas no ministério e que eu não compactuei muito e acabei deixando o ministério. Meu tio já estava na banda, no Voz da Verdade. É um primos, que ali é família, os metais são família. Meu tio Mário, o Cido, o Luiz, meu primo, o Alexandre é meu cunhado, que é irmão dela. Então, assim, era tudo meio aparentado ali. Mas quem estava nos metais naquela época era o Mário, no trombone, o Luiz no trompete, na época, não era sax, e o Cido no trompete. E o Rogério no trombone. Quem conheceu a banda História lá atrás sabe do Rogério, do Joel. E aí eu vim para a igreja, comecei a frequentar a igreja e meu tio foi lá pro pastor José Luiz, falou, ele toca trompete, toca muito bem, não sei o que. Eu falei, tá bom, eu não queria nada, eu queria ficar ali quietinho. Aí o Zé Luiz, então, aquele vozeirão ali, então, quando alguém faltar, você pega aí o trompete aí, que não tinha o instrumento na época, e toca aí com a gente aí e tal. No primeiro toque que eu dei, já olharam, era um jeito meio americano de tocar que eu tinha, porque eu ouvia muita informação musical dos Estados Unidos tal, e a linha jazz. O senhor pegou aqui, vou pegar aqui, ó. Quem foram, assim, as suas referências na música? Eu ia perguntar isso para o senhor, mas já que o senhor começou, o senhor ouvia muita música... eu ouvia muita música secular, igual o pastor Carlos sempre conta isso, eu também gostava muito de ouvir Elvis Presley, Beatles, então, o pessoal da boa música lá atrás, né, Bons Tempos, e outras bandas seculares eu ouvia no rádio, no carro e tal. Então, no trompete eu tive um pouquinho de Louis Armstrong, desse pessoal das big bands e tal. Então, assim, gostava muito de ouvir esse tipo de linha, né? E no meio gospel eu tenho como referência o Phil Driscoll, né, que eu gosto muito. Então eu fui pegando esse estilo, assim. E aí eu ouvia muito Voz da Verdade também, tinha esse apelo de ser uma banda meio igual a formação que o Elvis tinha, que era de metais, né? Então eu já gostei do Voz da Verdade de cara aí, porque meus parentes estavam tocando, fazia parte de metais, então eu gostei muito. E aí o pastor Zé Luiz, vai tocar com a gente. Quando eu toquei, ele gostou do jeito, né, do jeito que eu tocava, e aí não me soltou mais. Então a história começa aí. Mas eu ia assistir os lançamentos, eu era fã do Voz da Verdade. Nós fomos assistir em São Caetano lá faltando uma semana para o nosso casamento. O lançamento do CD, do disco Livre, né? O Livre, que acho que é o terceiro ou quarto, acho que é quarto LP. O Livre, depois nós viemos assistir o Encontro Eterno. A pastora Rita estava grávida da Lídia. Uau! Quando nós fomos assistir. Né? Nossa, o Livre, né? O Livre, Livre. E no Encontro Eterno foi aqui em Santo André, perto da sede do ministério. E, nossa, ali eu dei entrevista lá como fã. Que você achou? Maravilhoso, amei. Eu já profetizando que ia ser do ministério, do conjunto. Eu nem sabia, nem imaginava que ia estar no ministério. E aí, isso foi no Encontro Eterno. No ano seguinte, que veio o LP Vem Buscar, em 1984, eu já estava fazendo parte do ministério. Foi o meu primeiro disco que eu gravei, participando na banda. E aí teve o famoso tango lá, que foi gravado, muito né? Legal. E eu acabei na gravação da fita VHS, na época não era DVD, fazendo a parte do acordeão. Muito legal. Então aí começa a história, começa aí. O senhor acha que o Ministério Voz da Verdade, assim, musicalmente falando, o que ele agregou na vida do senhor, assim, como músico? Que o senhor veio pronto, né? Que muita gente pensa que o senhor, né, iniciou no Voz da Verdade, né? E na verdade não, já tinha uma história. Mas aonde que ali que o senhor hoje considera assim, realmente o Eliel, quando entrou por conjunto Voz da Verdade, agregou ali, transformou? Qual que foi
Foi a presença de Deus? Foi a fama? Foi o show? O que que foi, assim? Não, foi a presença de... Assim, eu já era músico desde os 12 anos, né? Quando eu vim para o Voz da Verdade eu já tinha 20 anos de idade, eu aprendi, eu tive uma escola musical. Não muito, foi um professor particular na época, mas quando eu vim para o Voz da Verdade eu senti a necessidade de aprimorar um pouco mais essa parte. Então fui fazer Universidade Livre de Música aqui em São Paulo, na Luz, depois fui fazer a Fundação das Artes, para agregar um pouco mais de conhecimento, até em prol do benefício da própria banda mesmo. Mas assim, o Voz da Verdade é diferente, né? O Voz da Verdade foi assinado por Deus embaixo, né? Jesus assinou e falou, esse aqui eu chamei para ser algo especial no Brasil e no mundo. Eu creio. Então, para mim é uma honra fazer parte do Voz da Verdade, porque agregou tudo ali, imagina. Eu não imaginava jamais estar tocando para o Brasil todo. É conhecido. Ser Pastor, conhecido no Brasil todo. hoje, né, que o senhor faz parte de um dos maiores ministérios, né? Eu falo em relação a de louvor, né? Eu não tenho palavra números. também, porque não é só louvor, né? Os louvores são pregações mesmo. Na verdade, eu falo que os louvores do Carlos, né, é a palavra cantada, né? A palavra do Senhor cantada, né? Então, assim, o pastor Carlos, ele sempre pregou a palavra em forma de louvor e ganhou, assim, milhares de almas. Não tenho esse número, né, exato, mas assim, não tem, né? Assim, e hoje, né, infelizmente, né? Nós vemos muitas coisas acontecendo no meio do louvor, né? No meio dos levitas, assim. Então, e o pastor Carlos, nós, né, que somos do ministério, sabemos quão sério ele é como pastor, como músico. E hoje muita gente admira o Voz da Verdade só pela música, né? Então, assim, hoje, se o senhor pudesse falar para os músicos, assim, né? Os admiradores, os fãs, né? Quem quer tocar, quem sonha um dia tocar, por exemplo, no próprio Voz da Verdade, com a banda... Hoje, como um homem de Deus, vamos falar assim, né? A música, né? Ela é importante, mas a gente sabe que por trás disso tudo tem o Espírito Santo, né? Tem a obra, né? O que o senhor diria, assim? Por que eu estou te falando isso, pastor? Porque uma vez eu estava conversando, uma pessoa virou para mim e falou assim, tem músicas que são tão lindas, a música é linda, a música é alegre, mas não transforma. Eu não arrepio, não sinto nada. E tem músicas que a letra é uma frase. E aquilo transforma, né? Então, onde é o poder da música nisso, né? No louvor, assim? Olha, o que eu vi no Voz da Verdade foi uma coisa muito séria, que é ministério. Você saber que é um ministério. Porque, assim, muitas pessoas são cantores excelentes, boas, mas não tem um ministério por trás disso. Por que eu canto? Por que eu gravo? Para uma satisfação própria, para fazer bonito. Eu sempre vi o pastor José Luiz nas apresentações falando, nós não somos os melhores músicos, nós somos os melhores cantores, nós somos pregadores do Evangelho que utiliza a música para levar a palavra do Senhor. Ferramenta. Não, é uma ferramenta. Então, assim, nós somos instrumentos usados por Deus. Então, se não for com esse propósito, em primeiro lugar... Pode dar certo, pode ficar famoso, pode ganhar muito dinheiro, mas será que vai ter transformação de vidas? O Voz da Verdade, o diferencial é que eles sempre se preocupam em louvar a Deus de coração, seja para 5 pessoas, seja para 100 pessoas, seja para 1 milhão de pessoas. O Voz da Verdade, eu nunca vi Voz da Verdade subir num palco, fosse com muita gente, com pouca gente, tocar de forma diferente. Não, porque nós sempre fazemos um culto ao Senhor. As apresentações não são apresentações de show, é um culto que nós oferecemos ao Senhor. Então nós queremos que haja transformação de vidas através daquele louvor. Através da entonação do trompete, da voz, do conjunto todo em si, para atingir almas e a gente ter transformação. E olha, não são poucas que nós temos. Voz da Verdade, nós temos experiência e sabemos... do que nós temos conhecimento, muitas vidas transformadas. Pessoas que iam ao suicídio e deixaram de ir ao suicídio porque ouviu uma música do Voz da Verdade. Lares que estavam destruídos e foram restaurados por causa de músicas. Pessoas que foram transformadas no seu modo de viver por causa das músicas. Então, há um ministério por trás disso.
Então, isso faz a diferença do que você simplesmente reunir o excelente... Eu não sou um excelente trompetista, eu não me considero. Eu tenho trompetistas, eu não, nem me considero profissional, tem pessoas espetaculares que tocam esse instrumento como ninguém, mas atinge o objetivo espiritual da coisa. É isso. Esse é o ponto que eu vejo, entendeu? É isso. Então, eu tenho notícia de pessoas que foram curadas através do meu tocar, na igreja mesmo. Amém. Foi uma experiência maravilhosa que eu tive. Então, assim, pessoas que foram cheias do Espírito Santo, porque a hora que a metaleira entrou, nossa, parecia que eram anjos tocando. Eu acredito. Estávamos falando sobre isso, Sim, né? É. Porque eu sempre falei com o Senhor, se eu quero tocar, mas que não seja só eu. Eu quero que algo, que o Senhor envie algo, que esse Espírito Santo passe pelo meu soprar nesse instrumento e que a emissão do som atinja as pessoas. É difícil. Eu nunca imaginei que um som de um instrumento como de metal fosse atingir uma pessoa, a pessoa se emocionar e sentir a presença de Deus. Nunca imaginei. É um metal. Eu sempre considerei que a palavra cantada, mais palavra, né? As letras fossem só elas capazes de atingir uma pessoa, mas não. Uma baqueta, sabe? Um sopro, uma percussão, uma guitarra tocada com amor para Jesus atinge uma pessoa. Pastor, é assim, na opinião do senhor, tem pessoas que não gostam, né, que falam sobre isso, mas eu acho importante falar. Porque nós vemos hoje que muitas pessoas, elas têm o desejo, né, de tocar um instrumento, de louvar a Deus. E aí, às vezes, tem pessoas que já têm um dom, né, ela já canta um determinado ritmo, né, quando ela está, por exemplo, no mundo secular mesmo, e ela vem pro evangelho. Só que ela vem com aquele ritmo ali. O que o senhor, assim, tem de opinião? Vamos colocar assim, né? Porque opinião é uma coisa que nós achamos, né? E a palavra de Deus é uma outra coisa, né? Mas o senhor, como músico, quando alguém, por exemplo, vem do meio secular para o cristão, o senhor acha que tem que ter essa diferença? Tipo assim, olha, o mundo cristão, ele só pode tocar esse tipo aqui de música. Ou o senhor acha que música é música, a Bíblia fala que pode tocar tudo? Como que o senhor... Ou se uma pessoa perguntasse para o senhor, pastor Eliel, eu gostaria de saber se eu posso tocar agora que eu me converti a Jesus, esse aqui que eu tocava lá no mundo secular lá, é pecado ou não é? O que o senhor entende hoje? É bem complexo isso aí, assim... Para mim, música é música, desde que ela não, como o pastor Carlos sempre fala, eu compartilho desse mesmo pensamento dele. Desde que a música não tenha palavrão, não tenha coisas obscenas, coisas que vão contra a palavra de Deus. Uma música que fala de amor, que nem eu te falei, eu ouvia Elvis Presley, eu ouvia muita música legal que falava de amor e eu me emocionava ouvindo aquela música, como músico. Nossa, que toque, que levada, nossa, que bacana. Então, eu me emocionava. Não era a presença de Deus, que a presença de Deus você tem quando você está louvando a Deus. Perfeito, então você está oferecendo um louvor ao Senhor e Ele retribui com a sua presença. O resto é emoção. Então a música ela tem o poder de te emocionar, de te alegrar, até de fazer chorar, porque te reporta a lembrança. Nós namorávamos com várias músicas e se a gente ouvir música hoje, aquelas músicas antigas, a gente, nossa, porque a gente estava no nosso fusquinha ali, recorda. Então marcou, e eram músicas boas. Então, agora, quando você vem, o músico está secular, toca lá, mas você vem para o evangelho, é diferente, tá? Mas assim, não deixa de ser música, né? Mas a única coisa é que a finalidade agora é outra, né? Mas eu posso pegar uma música, não vou tocar aqui agora, mas eu posso pegar uma música das antigas que eu tocava e tocar, vou me emocionar, ok, é emoção. Mas dizer, é a presença de Deus, não, é diferente. Você usar o instrumento para louvar a Deus é uma situação, e secular é outra, né? São emoções diferentes, mas são emoções. É muito legal isso que o pastor falou, né? Não existe música do diabo, né, pastor? Não existe música de Deus, né? Deus, ele criou todas as coisas, né? O que acontece é que elas... Exatamente, o propósito que ela tá ali tocando, cantando, né? Então, isso que o senhor falou eu acho tão legal, porque tem pessoas que perguntam, né?
elas falam, mas será que é pecado eu cantar uma música secular? Você vê que existe eu não sei se isso é religiosidade, Você né, criou pastor? religiosidade, você criou uma barreira aí, né? Porque o conjunto Voz da Verdade, ele é um conjunto que não adianta, né? Ele impacta de todas as formas, né? Ele mudou assim, o mundo da música gospel, né? Mudou, porque era sempre de uma forma tradicional, única. Aí que tá. E as influências, por exemplo, a Voz da Verdade gravou tango, gravou bolero, gravou rock, Samba. gravou balada, Samba. gravou samba, gravou, entendeu? Quer dizer, não são ritmos, você vai dizer assim, seculares, Exatamente. entendeu? Mas como assim? Quem estabeleceu o que é ritmo secular? Entendeu? Foi Deus que falou, isso aqui é secular, não quero para mim. Não tem, é o homem que traçou esses padrões aí, entendeu? Mas agora a letra, sim. A letra está falando de Jesus, do Senhor, tal, uma coisa. A letra está falando de droga, bom, é outro. Então qual o propósito? Essa aí eu recuso, essa eu não ouço. Né? Então hoje tem muita porcaria. Obscenas, né? Coisas obscenas. Coisas obscenas. Então aí é diferente, mas para Deus, ritmo, essas coisas, na minha visão, não importa. É música. De repente eu invento um ritmo novo aqui agora, eu começo a tocar, que ninguém nunca tocou um ritmo, me veio na cabeça, aí não posso tocar. De onde veio isso? Foi Deus, a inspiração de Deus. O diabo, como o pastor Carlos sempre ensina, o diabo roubou tudo que era nosso e deturpou tudo. Cabe a nós agora santificarmos. Não, que nem a visão de Pedro que Deus deu, né? Não vou comer coisa imunda, jamais comi coisa. Não torne imundo aquilo que o Senhor purificou. Amém. Então é o propósito que eu vejo. Qual é o propósito que você está tocando? Para quem você está tocando? O que você está tocando? Né? Então, se é para Deus, amém, é para Deus.